A morte é o único final para a vilã. Capítulo 109. Eu via uma barra vermelha, que brilhava com intensidade em cima de sua cabeça, enquanto ele se aproximava. Por que eu estou escutando uma sirene soar dentro da minha cabeça? Esqueci que tinha que fingir que estava doente e assim que ele se aproximou mais, eu recuei rapidamente. Rumor, isso tudo é um rumor, Alteza. Eu nunca disse uma coisa dessas. Acredite. Bem, eu não acredito que eles sejam apenas rumores. Quando eu penso naquilo que a princesa havia me dito ou você esqueceu que tinha dito que deixaria de me amar para procurar alguém que combine mais com a sua realidade. Do que você está falando? Não tenho planos de sair com ninguém nesse momento. Nem nunca. Espero que continue assim. Diante da minha confirmação, o príncipe herdeiro respondeu com um ar aterrador. Estarei observando bem claramente com os meus 2 olhos, quem é a pessoa melhor que eu dentro do grande império de Inca. Os olhos vermelhos dele me fulminaram. Eu estava confusa. Porque eu sinto que o tema da conversa mudou. E enquanto eu estava refletindo sobre o que foi dito. Por que você está tremendo feito cocô de cachorro? Cocô de cachorro e algum tipo de expressão coreana para dizer que a pessoa é muito medrosa. E agora eu sou um cocô de cachorro. Eu até perdi um pouco o equilíbrio diante da seleção pobre de palavras desse cara. No fim, eu estava um pouco assustada. Que tipos de problemas eu vou ter que enfrentar se eu me aproximar de qualquer homem comum daqui? As defesas da mansão do Duque estavam bem estruturadas, por isso não havia perigo para mim, mas não posso dizer nada com relação a outra pessoa. Mas é claro, isso tudo é só uma suposição. Para evitar qualquer resultado desagradável nesse maldito jogo, decidi seguir mantendo distância do príncipe. Será que eu estou fazendo alguma expressão esquisita? O príncipe herdeiro abriu os olhos com uma cara que dizia que sabia o que eu ia fazer. Ele veio na minha direção a passos largos. Antes que pudesse me dar conta, meu corpo se moveu e eu corri dali, fugindo dele. Era muito estranho ver um homem parado sozinho no meio do jardim, com seus olhos vermelhos que não combinavam em nada com as delicadas flores amarelas. Grite muito assustada, por causa da constante redução de distância entre nós. Por quê? Por que você está me seguindo? Eu que pergunto, por que você está fugindo? No final das contas, ele não parou de me seguir porque percebeu que eu continuaria fugindo. Que cara mais persistente. Amaldiçoei ele na minha mente e fiz a expressão mais frágil que eu podia. Estou doente, Vossa Alteza. Quem? Quem está doente? Você não esqueceu da promessa que me fez, não é? Que promessa? A promessa que você me fez assim que despertou. Você sabia que existe uma regra não escrita que diz que não se deve tocar nem nos idosos e nem nos enfermos, mesmo se eles estiverem no campo de batalha. Aya, você acha que eu sou um louco que só veio aqui para cortar a garganta da princesa por causa de um rumor? Por causa do meu silêncio, o príncipe fechou a cara. De repente, ele parou e abriu os braços, revelando a sua cintura. Veja, eu não trouxe nenhuma espada. Eu estava um pouco surpresa. Ele quase me matou na festa de aniversário do segundo príncipe e agora ele veio até aqui e não trouxe nenhuma arma com ele. Porque ele em si já é uma arma kkkkkk. Olhei para sua cintura vazia e murmurei timidamente. Nem sempre você precisa de uma espada para ameaçar uma pessoa. Diferente de você, eu não sou uma pessoa que muda as minhas palavras. Nem sei por que eu estou me explicando. Ele murmurou. Eu perdi o meu espírito de luta diante dessa fala. Faço isso, porque você me traumatizou. Lamento que o meu depoimento tenha prejudicado você, Alteza. Falei isso, porque eu me sentia realmente culpada. Mas não tinha outra coisa que eu podia fazer para escapar da conspiração do Marquês Ellen. Você lamenta? Eu fiquei pasmo quando recebi o informe sobre isso, mas não fiquei bravo. Eu sinto muito não ter falado nada naquele dia. Eu me desculpei por ter omitido isso dele antes que ele ficasse enfurecido. Quando recuperei a consciência depois de ter sido envenenado, descobri que tive meu amor recusado pela princesa, que disse que também gostava de mim. Você não acha isso engraçado e ao mesmo tempo ridículo? Se ele veio sem trazer a sua espada, isso deve significar que estou longe da possibilidade de morrer. Tratei de pensar positivo, olhando de relance para a barra vermelha, que flutuava como um sinal luminoso em cima da cabeça dele. O que diabo significa essa expressão no seu rosto?
Se alguém ver sua cara agora, vai pensar que estou perseguindo uma pessoa que está realmente doente. Então ele riu e disse: Você me interpretou mal, princesa. Entendi mal? É isso mesmo? Olhei para ele desconfiada. O príncipe me olhou com um olhar brincalhão. Lhe enviei uma carta pedindo para nos encontrarmos, para te dar os resultados das pesquisas. Essa ameaça, não, a carta, era isso que você queria dizer? A minha carta desagradou você? Oh, não. O príncipe herdeiro tirou algo de seu casaco e se aproximou. Pegue isso. Eu pisquei enquanto olhava em direção à coisa que ele estava segurando. Era um papel marrom descolorido que foi amarrado com uma tira vermelha. O que é isso? É o mapa de Balta, que você pegou do corpo. Era o pergaminho mágico que usamos para sair da caverna. Pergaminho mágico? Os magos do palácio o examinaram e agora ele está melhor que antes. Foi restaurado completamente. Arregalei os olhos. Olhando melhor, ainda dava para ver o local podre que estava em contato com as mãos do corpo. Não conseguia entender por que é que o príncipe me deu isto, quero dizer. Por que está me dando isto? Porque foi você quem o escavou, é seu. O Calisto respondeu à minha pergunta. Parecia que você estava interessada em arqueologia. Enviei todo o material relacionado a Balta através do servo, por isso vamos ir lá vê-lo. Depois de terminar a conversa, ele evitou meu olhar meio desajeitado. Eu estava de bom humor. O Calisto não parecia ter vindo me matar. Além disso, ele também estava me dando presentes inesperados. No início, o meu coração estava palpitante. Ele ficou um tempo ali segurando o pergaminho, antes de eu pegá-lo e examiná-lo. O que você está fazendo? Você não quer? No final, quando o príncipe, que não tinha sido capaz de esperar mais tempo, empurrou o pergaminho impaciente, eu não tive outra escolha além de aceitá-lo. Posso ficar com isso? É seu. Eu só fiz uma cópia para investigar, por isso não fique zangada. Ele disse isso como se realmente quisesse me dar o mapa. O comentário dele me fez sentir confortável. A propósito, você não contou para o Duque que estava estudando arqueologia? Quando falei que vim para entregar isso porque você parecia estar interessada, ele me disse que você nunca estudou arqueologia antes e não acreditou em mim. Então o príncipe perguntou, desconfiado. Não pude responder. Nem mesmo se fosse a verdadeira Penélope, o Duque nem sequer saberia dizer no que ela estava interessada. Obrigado pelo presente, Sua Alteza. Estou muito grata. Tem mais uma coisa, aqui pega. Desta vez ele me deu um envelope branco. O que é isso? Só pega logo. Ele não esperou como da primeira vez e já foi empurrando o envelope na minha mão. Eu pensei que seria mais uma coisa vinda da caverna. Infelizmente, não posso cortar o pescoço do Marquês Ellen, princesa. Mas em vez de explicar por que estava me dando o presente, Calisto fez uma pequena reverência do nada. Isso significa que o velho foi absolvido de suas acusações. O quê? Um barulho forte explodiu na minha cabeça assim que recebi a notícia do Marquês. O Marquês Ellen era obviamente uma grande força que ajudou na tentativa de assassinato do príncipe herdeiro. Passei por todas aquelas missões horrorosas, mas por quê? Perguntei-lhe com uma cara séria instantaneamente. Mas por quê? O Marquês cortou o rabo, colocando toda a culpa no louco Barão Tullet. Oh, tive uma resposta curta. Senti um certo tom de desapontamento nas palavras do príncipe herdeiro. O punhal do assassino, que me foi dado como uma recompensa pela missão, não era prova suficiente para incriminar o Marquês. Bem então, vai ficar assim? Isso é um absurdo. Foi muito difícil passar aquele episódio. Não fiquei tão triste. O príncipe herdeiro disse, para me confortar. Não acreditei no que estava ouvindo. Olhei para ele como um flash. Calisto tinha uma expressão desconfortável no rosto. Mas eu me assegurei de me vingar pela princesa. Vingar? Sim. Cortei as cabeças dos 7 nobres que a puseram na bancada do tribunal. O homem que pronunciou essas palavras apertou os dentes e sorriu. Os meus olhos estavam atônitos. Você cortou as cabeças deles. Porque ele parecia cruel o suficiente para se gabar. Mas, por outro lado, ele transmitiu calmamente os resultados. Parece estar habituado. Foi Calisto, não eu, que mais se arrependeu de não ter sido capaz de apanhar o Marquês Ellen. Mas ele se apressou a falar, como se estivesse preocupado com o fato de eu estar chateado. Alguns membros do Conde Kellen foram assassinados.
Ele admitiu estar envolvido, sua propriedade foi confiscada e ele foi rebaixado a um status de escravo. A execução foi evitada porque nem todos os membros da família estavam diretamente envolvidos. O Conde Kellen. Depois de ver que a minha aparência melhorou, Calisto olhou para mim com olhos estranhos. Então finalmente ele revelou a identidade do presente. Esta é uma das propriedades confiscadas da família Kellen. Lembra-se do ano passado, quando você foi proibida de caçar? O chamado incidente de chimpanzé louco com uma besta. Sim, me lembro disso. Respondi com uma voz trêmula. Eu não fiz isso, mas foi realmente um grande golpe. No entanto, eu estava desconfortável com as palavras e ações dele que disse: ela é um chimpanzé louco com uma besta. Mas esse pensamento não durou muito tempo. Seu pai entregou a mina de diamantes ao Conde Kellen, que concordou em não mandar prender você. Uma mina de diamante? E logo suas palavras me interessaram. Não sabia sobre esta situação. É isso que tem dentro desse envelope? Esse é o título de posse da mina de diamantes. O príncipe herdeiro levantou a cabeça com orgulho e olhou ansioso esperando pela minha reação.